E aí, galera, tudo bem? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a crítica da razão, só que nesse filósofo aqui, o Michel Foucault. Então, essa aqui é a primeira parte da aula. E aí eu vou trazer o que a gente vai denominar arqueologia. E depois, na segunda parte da aula, no outro vídeo, a gente vai falar sobre a genealogia. São dois métodos do Foucault. Vou explicar o primeiro agora e vou explicar o segundo depois. Então, seguinte... o que é arqueologia? É um método do Foucault. E o que isso se relaciona com a crítica à razão? Bom, o Foucault é um filósofo contemporâneo. E se vocês observarem, a gente já viu isso na aula da Escola de Frankfurt, por exemplo, os pensadores contemporâneos têm um olhar um pouco mais crítico em relação à razão. Ou seja, no iluminismo existe uma certa ingenuidade sobre as possibilidades da razão. Parece que o homem é principalmente racional e ele é capaz de orientar todas as suas ações com a razão e ele é capaz de transformar o mundo usando a razão. Esse é o pensamento do iluminista. E aí, no pós-iluminismo, a gente já tem uma crítica em relação a isso, tá? O Foucault, ele faleceu em 1984, então é um filósofo bem contemporâneo, né, de pouco tempo atrás. Então, a gente está trazendo aqui um filósofo bem contemporâneo que também está trazendo uma crítica à razão e, principalmente, uma crítica em relação à verdade. Então, a ideia de verdade na filosofia ela vai variar da antiguidade para a contemporaneidade. Eu vou trazer aqui a perspectiva do Foucault em relação à verdade, beleza? Então, aqui, primeiro... O que é uma arqueologia? Arqueologia é quando a gente escava, tá? Então, o que ele quer saber? Quando que surgiu determinados discursos de verdade? E tem certas coisas que a gente julga que fazem parte da natureza. Só que esse fazer parte da natureza é um discurso também. E todo discurso tem uma história. Ou seja, o escavar é buscar a história desse discurso. Aonde que ele surgiu e como que ele foi modificado ao longo do tempo. Ou seja, a princípio, a verdade não é algo que está lá pronta e não se modifica nunca. A verdade é algo que tem uma história, ou seja, ela flutua, ela se modifica. Aqui ele não está dizendo que a verdade não existe, mas que a verdade nunca é absoluta. Bom, por quê? Porque cada época possui os seus discursos de verdade. A arqueologia busca as estruturas de pensamento que possibilitaram certos discursos de verdade. O que é isso? Para o Platão, o que é a verdade? É uma coisa que está acima da gente, ela existe antes do ser humano. Não é o ser humano que produz verdade, ela existe. E aí nós, seres humanos, para o Platão, principalmente os filósofos, devem buscar essa verdade, buscar alcançar essa verdade que está para além, né? E aí, para isso, a gente vai fazer filosofia. Essa é a ideia. Agora, para o Foucault, não. O Foucault quer saber de onde surgiu certos discursos de verdade, ou seja, a verdade ela se modifica. Ela vai ser uma num tempo, outra em outro, ela não vai ser sempre a mesma. E a verdade, se ela se modifica, é porque ela é uma produção puramente humana. Ela não é algo que eu tenho que buscar, ela é algo que eu produzo de acordo com o meu tempo, com a minha demanda, com os pressupostos de saberes daquele período, com as pessoas que têm acesso à construção desse discurso, com as relações de poder que possibilitam esse discurso, ou seja, a verdade tem uma história extremamente complexa. Ela é uma produção nossa e eu preciso investigar quais são as estruturas que existem no pensamento daquele lugar que possibilitam o surgimento de certos discursos de verdade, tá? Para isso, ele vai usar esse conceito aqui, que é o conceito de episteme, tá? Esse conceito crucial no Foucault, que é o seguinte: então, a verdade, ela só pode ser analisada se a gente conseguir analisar os pressupostos de saberes que sustentam e possibilitam o surgimento de certos discursos de verdade. E esses certos discursos de verdade também são produzidos por certas pessoas, né? Então, assim, antes, né, a ideia básica é uma ideia meio positivista de que o conhecimento é algo progressivo, é algo que eu vou alcançando com o tempo.
E aí o Foucault diz que não é isso, né? Por exemplo, vamos pensar a física. A gente entende que a ciência, né, da física é progressiva. Ou seja, começou com Aristóteles, aí no Renascimento veio Galileu, refutou Aristóteles porque ele ampliou o conhecimento, ele melhorou o conhecimento, aí veio Newton e melhorou o Galileu, aí veio Einstein e melhorou o Newton, e a gente está quase lá encontrando a verdade. Então, com o Aristóteles, a gente estava afastado da verdade, e com o Einstein, a gente está próximo da verdade. Não, definitivamente não é assim para o Foucault. O Aristóteles tinha condições ali de pensamento, pressupostos de saberes, que fizeram com que ele elaborasse respostas para demandas daquele contexto. Então, não é que o Aristóteles estava equivocado, tanto ele não estava equivocado, que as pessoas sentiam-se confortáveis em recorrer à sua teoria para resolver a maior parte das suas perguntas. E ficava tudo ok. Ou seja, ele não está errado. Né? É que a nossa episteme, como ela funciona de forma diferente, então o Aristóteles não funciona para a nossa episteme. Mas se você pegasse o Einstein e jogasse na episteme do Aristóteles, as pessoas iam achar que o Einstein era maluco, que não fazia sentido nenhum. Então, o que tem? Um conjunto de saberes. Tá? Essa episteme é o contexto, é o conjunto de saberes, são os pressupostos, são os discursos que vão se formando lá a partir de certas demandas. E a gente tem também quem produz esse discurso, que vai variar. Então, quem produz o discurso no período do Aristóteles é o filósofo. Hoje não é o filósofo que produz o discurso, né? A gente tem outros discursos disputando. Quem produz o discurso na Idade Média é o padre, é ele que detém o saber, né? As escolas estão junto às igrejas. Quem alfabetiza é o próprio padre. E isso vai influenciar no discurso de verdade, na construção da verdade. Beleza? Então, é basicamente isso aqui. O que ele busca, então? Investigar os pressupostos de saberes que possibilitam certos discursos de verdade. Assim, todo conhecimento, toda verdade é histórica, até aquilo que a gente acha que não é. O Foucault vai investigar a loucura, que a gente acha que é biológico. Não é biológico, é um discurso. A ideia sobre o que é loucura varia de período para período. O corpo, a gente tem a impressão que é algo extremamente biológico, e não é, o corpo é histórico. Ele também recebe certos cuidados, tem uma certa disciplina, ele é manipulado o tempo todo conforme a história. Então, não é algo biológico. Aliás, o algo biológico é um discurso, e esse discurso também tem uma história. Nem sempre ele existiu. Ele só consegue existir a partir de certas condições. Eu coloquei aqui, para ficar bem polêmico, a menstruação também é histórica, não é biológica. A sexualidade também é histórica, não é biológica. Em que sentido? Cuidado. Eu não estou falando que é uma construção nossa, que é social e que não tem nada de biológico. Eu estou dizendo que a forma como a gente lida com o significado do corpo, da sexualidade, da menstruação, varia ao longo do tempo. E se o significado muda, a forma como eu lido com isso, como eu vivencio isso, também muda. Então, eu mudo. É basicamente isso. Né? A gente não pode pensar que as coisas sempre serão vistas da mesma forma. E se elas não são vistas da mesma forma, elas não são sentidas da mesma forma. Né? Se você tem uma cultura que valoriza a menstruação, diz que é um período em que a intuição melhora, você vai vivenciar de certa forma. Se você tem um lugar que diz, não, isso daqui é proibido, isso é sujo, as mulheres devem ficar afastadas, as mulheres já ficaram afastadas, então elas estão vivenciando aquele processo de uma forma diferente. E se você tem uma cultura que diz, isso é uma doença, isso precisa ser medicado, você também vai vivenciar o processo com o seu corpo de forma diferente. E isso, então, vai se modificando ao longo do tempo. A outra coisa, critica a visão progressista da verdade, que é isso, que a gente está sempre aumentando, chegando mais próximo da verdade. Não, a gente varia a verdade porque varia o contexto. E a episteme de cada época terá verdades que lhe são adequadas, ou seja, funciona. Então, a gente pode pensar que
a gente tem, por exemplo, a medicina alopática, que é a que a gente mais usa na nossa civilização, e tem a homeopática. Elas funcionam por pressupostos completamente diversos, mas a homeopática funciona dentro de certas culturas, para certas pessoas, enfim, não dá para dizer que uma está mais certa do que a outra, mas que ela está dentro de um contexto. Para isso, eu trouxe aqui, retirado da obra do próprio Foucault, um sistema de classificação da enciclopédia chinesa, que ele fala no exótico compêndio do fantástico Borges, né, falando do poeta Borges, e ele traz aqui uma classificação que ele vê no Borges, que é o quê? Como que os animais se dividem nessa enciclopédia? Então, eles se dividem assim. A, são os pertencentes ao imperador, o B são embalsamados, o C, os domesticados, o D, os leitões, o E, as sereias, o F, os fabulosos, o G, cães em liberdade, por aí vai. Ou seja, a gente olha para isso aqui e fala, meu Deus, que loucura, que sem sentido, né? Porque a gente classifica de forma diferente. Se são vertebrados, invertebrados, mamíferos, é bem diferente disso daqui. Mas isso daqui está dentro de uma lógica. E a nossa classificação está dentro de outra lógica. Ou seja, não é que isso aqui é uma viagem, é que isso está dentro de uma episteme que eu não consigo compreender porque eu faço parte de outra episteme. Tá? Basicamente isso. E aí eu trouxe aqui, para a gente poder analisar com um pouco mais de cuidado, a história da loucura, porque é a obra dele que se encontra nessa fase denominada arqueologia, que a preocupação dele se dá em relação ao discurso. Uma coisa interessante no Foucault é que ele vai estudar o que ninguém estuda. Tá? Então, a loucura não vai estudar de uma forma médica, psiquiatra, ele vai estudar de uma forma filosófica, ele vai estudar as prisões, vai estudar os hospitais, a sexualidade, ou seja, são temas periféricos, né, que os filósofos não costumam adotar. E aí ele vai mostrar como a ideia de loucura foi modificada ao longo do tempo, tá? Só para a gente ver como a loucura não é algo biológico e não é uma verdade pronta. Ela foi encarada de formas diferentes e vivenciada de formas diferentes. Ou seja, o que é loucura hoje não era loucura no passado, não é algo que sempre existiu, tá? Bom, na Idade Média, ele começa falando que o louco é visto como um visionário, como um profeta. Tipo, o cara que ouve voz, que hoje a gente chama de esquizofrênico, na Idade Média, ele ouve voz porque ele tem contato com o além e ele consegue saber sobre o futuro. Ou seja, o cara é extremamente respeitado aqui, tá? Ele é tido como alguém que tem uma intuição maior. No Renascimento, então, o Renascimento, quando a gente está passando para a modernidade, né, a loucura é vista como uma outra forma de razão e ela se relaciona com as loucuras da sociedade. Tipo, é como se existisse uma outra forma de pensamento que também fosse válida e o louco, que é aquele que fala sozinho, que é aquele que tem atitudes diferentes na sociedade, ele está meio que revelando um aspecto da sociedade também. Ele não é tão mal visto. Aí começa o que o Foucault denomina idade clássica. E aí a gente vai lembrar do Descartes. Lembra da aula do Descartes, cogito, penso, logo existo. O Descartes é racionalista, ou seja, é alguém que valoriza o ser humano como um ser principalmente racional, né? Então tenha isso em mente. E aí a loucura já passa a ser vista como a desrazão. Então tudo aquilo que foge ao que é considerado certo e ao que é considerado racional é considerado loucura. Então quem vai ser louco? Louco é aquele que não porta a verdade, aquele que não possui a razão. Então ele é quase desumano, porque se a humanidade é compreendida como um ser racional, o louco é aquele quase desumano, e que o ideal seria que ele fosse excluído da humanidade. E aí a gente tem que o louco passa a ser o criminoso, o desocupado, o homossexual, tudo isso vai ser visto como louco. E aí vão ser criados lugares de reclusão e encarceramento para essas pessoas. Por quê? Porque elas devem ficar longe da humanidade, né? Algumas vezes elas vão servir, inclusive, como entretenimento.
Então, as pessoas vão lá brincar com os loucos, como se fosse um zoológico humano. Mas é como se aquilo não fizesse parte da humanidade. Então, ela já toma essa característica negativa. E aí a gente tem, finalmente, o iluminismo, século XVIII, onde a loucura é vista como anormalidade. Então, existe o normal e o anormal, existe o normal e o patológico. A loucura será vista como patológica. Só que aí, no iluminismo, com todas as condições do pensamento iluminista, esse encarceramento é visto como bárbaro e o louco é alguém que deve ficar sob os cuidados médicos, ou seja, ele deve ser medicado. Então, a gente tem aqui uma coisa interessante que o Foucault nos fala, que é a voz do médico passa a ser a voz do discurso. Então, no iluminismo, e mais ainda no século XIX para frente, quem vai dar a voz do discurso é o médico. Então, quem vai decidir o que é louco e o que não é o médico. É só nesse momento que a gente vai medicar o louco, tá? E aí, vamos fazer uma crítica a esse período, que eu sei que é um pouco difícil, porque dá a impressão aqui que o Foucault está falando que a medicina não deveria se meter nisso e que não se deve tomar medicamento. Não é nada disso, tá? Cuidado. O Foucault faz uma crítica muito forte à medicina, mas a própria medicina aceita essa crítica e se modifica a partir do Foucault. Então, o Foucault foi importante para isso. O Foucault diz que ali no século XIX passa a existir uma coisa chamada ciências humanas, pela primeira vez, que é o quê? Colocar o homem como objeto de estudo. Então, antes a gente queria compreender como que funcionava a natureza, e agora a gente quer compreender como que funciona a natureza humana. E quando a gente estuda a natureza, a gente, no fundo, quer dominar a natureza. Só que quando eu coloco o homem como objeto de estudo e quero compreender o seu comportamento, que é o que vai fazer a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a criminologia, a psicopedagogia, são ciências que só vão surgir no século XIX. Quando eu vou tentar fazer isso, no fundo, eu estou buscando dominar o comportamento humano. Então, tem um sentido de dominação que muitas vezes a gente não percebe. Aí ele vai dizer que o objeto de estudo pelo saber médico, né, é o ser humano. E o psiquiatra, o médico psiquiatra, ou principalmente o psiquiatra, ele produz um monólogo da razão, que é o quê? É a razão, que é o psiquiatra, determinando o que é loucura ou não. E o louco se mantém em silêncio. Aí você fala, mas é lógico que a gente vive dentro dessa estrutura, né? Mas vamos pensar o seguinte, quando a razão domina o que é a loucura e como o louco deve agir, a ideia é tentar trazer essa pessoa para a normalidade. E eu, que sou o portador da razão, sou a normalidade. Então, esse monólogo produz um certo desrespeito com as pessoas que são diferentes, que aí são consideradas loucas. Então, a gente vai medicar, e a medicação da vida vai ser algo muito comum a partir do século XIX, justamente para tentar trazer um comportamento que é considerado normal, que é um comportamento de uma demanda produtiva. Pode observar que a gente toma muita Ritalina, muito remédio para TDA, que tem muita gente com TDA. Por quê? Porque a gente quer voltar à normalidade da produtividade. Só que será que a nossa natureza funciona assim? Como é um monólogo, há um desrespeito com essa natureza. E aí eu pensei em trazer o exemplo da Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra brasileira que pensou a psiquiatria de uma outra forma, não nesse monólogo, só para mostrar um pouquinho o que seria um diálogo dentro da psiquiatria, um diálogo com o louco, não um monólogo da razão. Então, o que é um monólogo da razão? É o médico medicando e tentando trazer a pessoa para o que ele julga a normalidade, independente se ele está bem ou não. Se é um louco que faz barulho, que ele fique quieto e tome calmante para isso, tá? Se é um louco que fala muito, que ele tome um remédio para parar de falar. Se é um louco que só dorme, que ele tome remédio para acordar e produzir. E por aí vai. O que seria um diálogo, né?
A Anísia da Silveira foi uma psiquiatra, aliás, tem um filme dela, se vocês quiserem assistir, acho que é legal para entender como foi o processo, que aconteceu o seguinte, ela está lá no hospital, começam a chegar os esquizofrênicos e, ao invés dela medicar e dar choque, porque antes dela o procedimento era esse, né? Então essas pessoas tomavam choque para tentar voltar à normalidade. Ela deu para os seus pacientes pincel e tela e pediu para que eles pintassem. E aí muita gente pode pensar, mas aí ela quis se eximir, né? Deu um brinquedo lá para eles brincarem e não encherem o saco. Não foi isso, gente. Quando o esquizofrênico desenha, ele se expressa. O esquizofrênico tem muita dificuldade de se expressar por meio de palavras. Ele se expressa por meio da pintura. Então, é uma forma dele se desenvolver e dele... Todos nós queremos nos expressar no mundo, né? Só que no nosso mundo não tem espaço para ele, porque a nossa linguagem é puramente verbal. E muitas pessoas têm dificuldade com a linguagem verbal. Mas isso não quer dizer que elas são anormais ou que é um problema. Quer dizer que elas querem se expressar de outra forma. E a pintura foi uma forma que ela deu para essas pessoas se expressarem de maneira não verbal. Muitos dos familiares foram falar, meu familiar, meu filho, meus pais, sei lá, ele está muito mais feliz depois que ele foi tratado com anísia, você vê ele sorrindo. Mas quando que você vai dar remédio para ele virar normal? Né? Ele vai ficar normal? E aí ela diz, não, a intenção não é ele ser normal. A intenção é produzir a potência que existe nele. E não a potência que eu quero que ele produza, né? Não que eu quero que seja. Então, isso a gente poderia entender como um diálogo, o diálogo da medicina. Tá? Então, trouxe esse exemplo aqui. Bom, gente, é isso. É essa crítica que o Foucault vai trazer e essa forma arqueológica é a forma dele operar de forma geral na filosofia. Ele vai fazer isso com a loucura, ele vai fazer isso com a sexualidade, ele vai fazer isso com outros temas também. Beleza? Então, fico por aqui nessa primeira parte da aula.